Oi, professores, boa tarde. Hoje eu estou realizando a apresentação da nossa tarefa. Ela vai ser feita por mim, João Guilherme Carvalho de Amaral. Eu sou uma pessoa de 1,80 m, tenho cabelos longos na altura dos ombros. Eu estou no escritório daqui de casa, sou uma pessoa de físico médio. Meus olhos são castanhos escuros, sou uma pessoa branca, de nariz fino e longo. Ah, e agora eu vou dar início à apresentação por parte da Bia. Eu sou a Beatriz, eu tenho cabelo relativamente longo, meio das costas, loira, olhos claros, branca, de 1,60 m e por volta de 58 quilos. Não sou também nem pro magro, nem pro gordo, é um padrão médio. Bia, eu vou te pedir umas questões só para dar seguimento para a atividade. No caso, eu gostaria de saber o que você faz e qual o seu tipo de deficiência. Eu sou diagnosticada com TDAH, dislexia e TEA nível 1 de suporte. Eu tive, então, muita dificuldade em aprender a ler e escrever, por causa da dislexia, que foi a primeira coisa que foi diagnosticada. Os outros diagnósticos já veio como adulta, porque tinha muito preconceito na década de 90, de que mulheres não poderiam ser TEA nem TDAH. Então, o único diagnóstico que eu tinha tido foi de dislexia até então. Eh, então eu tive muita dificuldade realmente na parte da alfabetização, tive que realmente muito esforço da minha parte para compensar essas limitações, digamos assim, ainda mais que eu fui criada numa família que não acredita Uhum. nessas limitações. Então, minha mãe era do tipo: "Ah, tá, recebeu o diagnóstico, ela vai conseguir aprender a se virar". Então, eu quando pequena, isso foi quando eu tinha 7 anos, já estava apresentando muito essa dificuldade. Minha mãe só foi me contar já depois de adulta também, acho que fui descobrir a dislexia com 19, 20 anos, mesmo eu desconfiando por outras questões. Eu faço atualmente faculdade, eu tenho 33 anos, eu faço faculdade, minha segunda graduação, fiz uma primeira em estatística, agora eu faço, psicologia, e eu tenho muita dificuldade em concentração. Eh, eu realmente eu procuro não fazer o uso de medicação, é uma coisa que eu converso até com o médico que me acompanha, porque são remédios geralmente muito fortes e tem todo o desequilíbrio, então eu procuro focar os remédios simplesmente na época de prova ou em época que realmente eu tenho noção que eu vou conseguir focar mais no estudo, já que é um remédio que me deixa muito concentrada, que é algo que eu tenho muita dificuldade, a não ser que eu esteja em hiperfoco. Que é algo também do tanto do TDAH quanto do autismo, de eu entrar em um hiperfoco e eu esquecer absolutamente todo o resto e ficar concentrada só naquela tarefa que eu estou me propondo a fazer naquele momento. Curioso essa questão que você disse sobre o estigma que tinha, se eu não me engano, sobre TEA em mulheres, porque em uma das disciplinas que nós tivemos, eu vi que tinha isso também, mas era com a questão do borderline. E foi curioso saber essa questão. É que muitas coisas, a medicina ela desenvolveu em volta de homens, então colocavam muito antigamente, não tão antigamente, mas até uns anos muitos anos atrás, que o corpo da mulher ele é muito difícil de estudar por causa das oscilações hormonais. Então todos os estudos eram feitos baseado em homens. Uhum. Também tinha uma Aí questão que. Perdão, pode continuar. pode continuar. É que eu ia falar que também tinha uma questão que, nesse caso do borderline, eles acusavam que poderia ser histeria feminina, como forma É. de não diagnosticar uma pessoa com esse tipo de questão. Que era muito mais fácil você culpar sempre a oscilação hormonal, do que tentar realmente entender todas as coisas que o corpo feminino passa, mais acrescentado da oscilação hormonal. Uhum. Eu vim aqui para te trazer duas questões, né? Então, vou fazer aqui agora a primeira. Você poderia relatar para a gente como é o seu cotidiano social? O que você faz, onde vive, desafios para viver nessa sociedade? Eu tenho noção que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, vim de uma família com estabilidade financeira, mesmo que meus pais tenham se divorciado muito cedo, minha mãe conseguiu manter uma estrutura familiar muito forte, eu, minha irmã e ela. E tivemos problema financeiro em poucas ocasiões na vida,
Então, eu tenho esse privilégio que realmente me ajuda muito a viver em sociedade. Eu tenho algumas perdas, mas na questão social mesmo, às vezes não tenho muito, eu não entendo muito limites, eu tenho dificuldade em perceber algumas questões, tipo, algumas ironias, sarcasmo, eu tenho dificuldade em perceber, às vezes, quando eu posso estar sendo inconveniente. E demorou muito tempo para começar a entender essas coisas e tentar aprender como lidar melhor. Então, esse foi o maior desafio, sim, que eu tive com relação às minhas limitações. Entendi. Já para a segunda questão, no caso, vai ser: você participa de algum programa social do tipo governamental e você acessa algum suporte, seja na saúde, na educação, na renda ou no trabalho, e o que representa na sua vida e sociedade esse suporte? Basicamente, o único suporte que eu faço eu uso fila ou coisas parecidas que tenham preferencial para pessoas com autismo, mas apenas eu procuro usar essas opções apenas quando eu prevejo que eu vou entrar em algum tipo de crise sensorial ou coisa do tipo, onde eu sei que eu vou ter algum conflito, algum problema, então eu faço uso dessas filas, mas se eu sei que eu estou num ambiente que eu estou estável ou que eu estou bem regulada emocionalmente, eu evito fazer isso, porque eu acho que sempre tem pessoas que podem estar precisando mais naquele momento do que eu. Então eu procuro entender que minha função em sociedade é fazer com que tudo seja o melhor possível para todos e não só para mim ou nem só para os outros. Uhum. Então, basicamente, é essa a única coisa que eu faço. Eu teria outras opções na educação, mas como eu falei, eu sou nível baixo de suporte, nível 1, e então eu consigo regular boa parte dessas questões com a medicação. Entendi. Ah, uma questão minha de curiosidade mesmo. Já teve alguma vez que, por exemplo, nesses usos de fila, você sofreu algum tipo de discriminação? Alguém chegou a questionar o porquê você está nesse tipo de fila, coisa do tipo? Existem questionamentos, sempre tem, mas nunca me pediram nem o laudo, nem nada, nem pediram para eu descrever qual é o motivo pelo qual eu tô usando. Às vezes, no máximo, me olham, assim, meio desconfiados, tipo, "Você tem algum motivo pelo qual você é uma pessoa de uso preferencial?" Eu falo: "Sim." "Ah, então tudo bem, pode passar." Foi o máximo que eu já tive de questionamento, mas inclusive, eu também já estive grávida e nos primeiros meses, quando a barriga não aparece, muita gente também fazia as perguntas e falava, tipo, sim, eu tenho um motivo para estar aqui. Uhum, compreensível, né, no caso. Por último, vai ser suas palavras finais. Você tem algum recado, algum pedido para fazer? Eu acho que seria mais a questão do tipo, até ajudar a não ter tanto o estigma de, ah, você não tem cara de, você não tem Uhum, cara de autista, não tem cara de TDAH, porque você não tá pulando o tempo todo, não tá mexendo o tempo todo, não tá levantando o tempo todo. Só que a gente também tem que entender como sociedade existe muito o masking. E as pessoas que têm esses níveis mais baixos, geralmente sofrem uma pressão social muito forte para se enquadrar no padrão. E às vezes aprende com os anos a mascarar os sintomas, mascarar todas as questões que tem. Então eu aprendi muito a me segurar, a me conter. E aí a pessoa fala: "Ah, mas você tem certeza que você tem?" Eu: "Poxa, eu tenho." Eu só hum. aprendi melhor a fingir que eu não tenho. É curioso esse caso, porque até na forma como a gente chegou à conclusão de fazer essa entrevista com você foi algo do tipo, porque, não sei se você lembra, eu estava procurando alguém para entrevistar e você simplesmente só apareceu e se ofereceu. E eu realmente não tinha nenhuma noção daquilo, mas também nunca te pré-julguei ou coisa do tipo. Sim. Então, Mas também é aquela coisa, você me conhecia há pouco tempo e conforme você foi me conhecendo, você foi vendo algumas características que vai se uhum, mostrando mais com o tempo, sim. que não apare que eu consigo mascarar, mas é aquela coisa, o masking ele funciona até certo ponto, a partir de uma ponto eu começo a mostrar mais os sintomas para quem já está sabendo o que esperar. Também tem toda essa questão de que, na realidade, o masking era uma coisa que não era para de fato acontecer, sabe? Era uma coisa que, Sim. tipo assim, a gente tem que caminhar para ter mais essa liberdade de poder agir como a gente age normalmente, Exatamente, não porque ter que como se eu prender. sou muito boa com masking, eu acabo me limitando nos meus sintomas, tipo, eu preciso falar, às vezes, muito com a mão.
E eu sei que é uma coisa que não é muito bem vista, então eu fico tentando me segurar. Às vezes a mão parece que vai, e aí eu fico me segurando, e às vezes eu Volta. começo a gaguejar por isso. Que eu fico tipo assim, eu preciso estar fazendo alguma coisa, mas parte de mim tá se concentrando no masking. Hum, Às vezes eu tenho essa estereotipia de fazer uma coisa repetitiva, tipo assim, às vezes eu tô pensando e tô falando, tô falando, tô falando, e eu, pra eu me segurar pra não fazer isso, meu corpo tá pedindo pra eu fazer, eu tô me segurando, então, tipo assim, parte do que eu tô pensando porque eu vou falar, tá parado pensando, eu tenho que me segurar, eu tenho que me segurar. sim. Então eu não consigo deixar meus pensamentos fluírem numa boa, porque a outra parte tá me segurando. Uhum. Ah, no geral, foi isso. Essa foi a nossa apresentação. Eu só quero ressaltar que esse é um trabalho feito tanto por mim quanto pela Antônia Dara, Beatriz Cristina e Sueide Cristina, perdão, e Beatriz Piedade. Nós somos do Campo Polo dos Goitacazes, da Licenciatura de Educação Especial da Faculdade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso. Muito obrigado, Bia, por você ter cedido seu tempo para fazer essa entrevista comigo, de verdade. E eu acho que é isso. Obrigado aos professores que estão vendo a apresentação. E é isso. Nada, espero ter ajudado. Obrigado. Com certeza ajudou.